Graça e paz. É uma honra estarmos aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui para partilhar tudo aquilo que Deus vem falando através de nós, né? Ele usa os seus filhos, cada um de nós temos um chamado para estar na presença do Senhor. E esse tema é tão profundo que ele mexe conosco. E nós vamos, nesse momento, mais uma vez pedir ao Senhor, Paizinho, fala conosco, Pai. Fala, Senhor, através da Tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir e entender. Que não seja apenas o nosso conhecimento, mas o desejo que o Senhor tem para cada um de nós, na obediência do Teu nome e daquilo que Tu tem colocado através da Tua palavra para o nosso conhecimento, para o crescimento e para a nossa entrega diante de Ti. Para a honra e glória do Teu nome, Pai amado. A temática, ela é muito, muito linda, né? Caminhando, guiados pelo Espírito Santo. Todos nós temos esse desejo, amém? Queridos, antes de nós colocarmos a palavra do tema, o próprio Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele nos deixou uma promessa e um presente, que deixaria o Espírito Santo de Deus conosco. Para quê? Para que nós não nos sentíssemos sozinhos. E quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós nos ajoelhamos, nós podemos ouvir a voz do Espírito. Amém? Quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós começamos a entender a Sua palavra, porque Ele vai se revelando a nós. Não como queremos vê-lo, mas como Ele quer que nós o vejamos. Às vezes nós colocamos um Deus tão distante, poderoso, maravilhoso, mas quando o Senhor se revelou a nós, e quando Ele disse que nós não estaríamos sozinhos, esse Espírito era o mesmo que estava com Jesus em toda a sua trajetória. Desde o nascimento, desde a anunciação, o Espírito de Deus estava com o Senhor. Por quê? Porque eles são um só. O poder de Deus está dentro de mim e de você. Diga assim: eu tenho Deus comigo. Ele está dentro de mim. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus em nossa vida manifeste o poder e a graça de Deus em nós. A graça nós já sabemos que é favor imerecido. Não é diploma, não é o que você sabe, não é posição social, não é o bairro que você mora, mas é a sua identidade em Cristo Jesus. Vamos começar em Gálatas 25, 5:25, que diz a expressão multa da relação que deve haver entre o cristão e Cristo. O que ele diz? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Mais uma vez, se vivemos, andemos também. Quando Deus nos fez e diz: eis a minha imagem e semelhança, o Senhor estava falando do quê? Ele não estava falando simplesmente da carne, mas Ele estava falando do nosso interior. O Senhor, Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele, no seu amor, na sua bondade, no seu perdão. Nós precisamos vivenciar essa palavra através da obediência.
Toda vez que nós amamos mais, perdoamos mais, toda vez que nós estamos diante de Deus, orando e buscando força para mortificar a nossa carne, nós estamos deixando o Espírito Santo de Deus dirigir as nossas vidas. Precisamos estar atentos, porque o mundo, ele grita todos os dias em nossos ouvidos. Mas quando nós paramos para entender a palavra, quando nós nos ajoelhamos, quando nós procuramos ler para interiorizar a mensagem de Deus para nós, o que Ele quer falar para mim? O que é que eu tenho que melhorar hoje? O que é que eu tenho que fazer para amar o próximo? O que é que eu devo fazer para ser uma pessoa melhor? Para ajudar o meu irmão? O que é que eu preciso em Cristo Jesus melhorar na minha vida? Queridos, quando nós começamos a entender a profundidade do amor de Deus em nós, que Ele olhou para nós, mesmo nós não tendo nenhuma condição, mesmo nós não tendo nada para oferecer, mas Ele decidiu nos amar, Ele está também pedindo que nós vivamos esse amor intenso. Porque o amor de Deus na nossa vida, ele é incondicional. Mas Ele não quer que nós permaneçamos como nós estamos. O Senhor quer que nós sejamos renovados pelo Seu Espírito Santo. Quanto mais nós ouvirmos a Deus, quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós vamos sentir o Seu mover e a Sua graça, manifestada de várias formas. No seu trabalho, na sua casa, na sua família. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos. Mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos a tolerância e saber esperar nele. Porque tudo é no tempo de Deus. Esse ano de 2026 é um ano de muitas bênçãos. É ano de acolhimento, de reconciliação, de manifestação da graça. Mas é ano de refrigério. Eu me acalmar em Deus. Eu esperar em Deus. E vamos lá, eu queria que nós abríssemos lá em João 14. Vamos lá para João 14. Lá no versículo 23, ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Mais uma vez, quando o Senhor fala que o Senhor fará morada em nós, Ele está falando aqui do seu Espírito. Do seu Espírito. E a palavra do Senhor, ela é essencial para que o Senhor possa ser manifestado na nossa vida. E lá no 25 ele diz: tenho-vos dito isto, estando convosco. Ele estava explicando, ensinando, mostrando a força dessa palavra e da presença de Deus através dela. Mas ele diz, lá no 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Queridos, a nossa arma
para 2026. Está aqui. É ela que vai nos revelar todos os dias como nós devemos agir, como viver, como falar. Podemos ter muitas notícias, podemos ter muitas coisas negativas, pode acontecer o que for, mas quem estiver sustentado pela palavra, confiando na promessa que é verdadeira no Senhor, vai continuar firme e forte, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Esse Espírito que nos renova, que nos fortalece, que nos faz ser melhores. Lá no 27 ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la como dou, como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Essa palavra o Senhor deu na sua ascensão, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos. E lá na frente ele ainda fala que na casa do Senhor tem muitas moradas. Mas a promessa da presença do Espírito Santo em nós é que nos assegura o amor de Deus permanente. Querido, nós temos que ter convicção do Deus que nós cremos. Nós temos que ter convicção que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que ter convicção que o Senhor deu a sua vida por cada um de nós, mas Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou e está conosco. Nós temos que ter a convicção que nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados, nós fomos arrancados de um lugar que nós não sentíamos amor, nós tínhamos medo, era escravos, mas com o Senhor Jesus nós somos livres. E o Espírito que deu força para Jesus passar por todos os flagelos e morrer naquela cruz e ressuscitar, é o mesmo Espírito que está dentro de mim e de você. É o mesmo Espírito que caminha conosco 24 horas. Mas ele precisa ouvir a minha e a sua voz. Muitas vezes as pessoas têm aquela frase: mas o Senhor sabe tudo. Por que que eu tenho que ficar falando? Às vezes até a gente fica: o Senhor já sabe tudo de mim. E o Senhor, Ele sabe sim. Ele sabe muito antes de nós nascermos. Mas Ele quer ver cada um de nós o vendo como Pai. Como aquele Pai bondoso que cuida dos seus filhos, mesmo com defeitos, mesmo com medo, mas Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Jesus, que se humanizou, Ele deixou aquele seu momento divino e ali viveu. Ele tomou posse naquele momento da missão que o próprio Deus lhe deu. E Ele sentiu tudo, sem ter nenhuma culpa. E o Senhor quer dizer para mim e para você hoje, que nós temos que estar olhando para Ele. Para que nós possamos confiar nele, nós precisamos estar aos pés da cruz. Nós precisamos estar deixando Ele falar conosco. Mesmo quando as vozes foram altas ao nosso redor, mesmo quando as palavras foram contrárias aos nossos ouvidos. Mas nós precisamos dizer: Senhor, eu te quero. Eu sou imperfeito, mas eu te quero. Eu sou imperfeito, mas eu te amo. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei quem você é e eu sei quem eu sou. Dependente do Deus poderoso, divino, perfeito, que transforma e sara vidas. Queridos, às vezes
nós passamos por cada momento que nos deixa tão cansados e abatidos. Mas como foi falado no domingo, o fardo do Senhor é leve. E nós precisamos tomar a decisão todos os dias de estar na presença do Senhor, de sentir o Espírito Santo de Deus falando conosco. Querido, cada vez que você ajoelha, em meio às lutas do dia a dia, o trabalho, toda vez que você tira 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos para estar na presença do Senhor, é a manifestação da graça de Deus em nós. A graça de Deus, ela se manifesta todas as vezes que nós abrimos a porta do nosso coração. A graça de Deus se manifesta todas as vezes que o nosso pensamento se volta para Ele. A graça de Deus se manifesta todas as vezes que eu olho para mim mesmo e digo: Senhor, eu preciso de Ti. E o Senhor começa a trabalhar o meu pensamento, a minha alma e todo o meu ser. Esse ano nós precisamos não ter medo de dizer quem somos. Esse ano nós precisamos ter a coragem de dizer: eu sou de Jesus. Ele habita em mim. Eu escolhi por Jesus. Ele é o meu dono. Eu sei quem eu sou porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Quantas vezes nós nos achamos tão pequenos? Como é que Deus vai falar através de nós? Através da nossa humildade. Quando nós nos tornamos humildes, sabendo que a capacidade não é nossa, mas vem de Deus. Ele nos usa, querido. Querido, você vai ser usado para curar, você vai ser usado para levar a palavra para o teu irmão lá no teu trabalho. Muitas vezes nós nos preocupamos estar em lugares que todos possam nos ver, mas lá na sua casa, lá no seu quarto, orando, o Senhor vai estar te usando. Aquela oração que haja à distância. Às vezes você está na tua casa orando por alguém que está no hospital e aquela pessoa é curada. Porque o Espírito Santo, ele não mede distância. Mas uma coisa é importante, você tem que crer. Você tem que ter a certeza que você é de Deus e Deus está em você. Amém? Quanto mais nós temos a certeza e a convicção da presença de Deus em nossas vidas, mais a manifestação do Espírito Santo vai acontecendo dia após dia. Jesus, ele nos deixou um consolador, o seu Espírito. E ele nos lembra todos os dias através da palavra. Através da palavra. O Senhor, ele está aqui para nos saciar. Mas nós precisamos desejar. Quanto mais nós desejamos, mais a nossa fé vai ser trabalhada. Quanto mais nós desejamos, mais o amor de Deus vai ser manifestado através de nós. Amém? O Espírito Santo, ele está no controle de todas as coisas. E quando nós nos entregamos por inteiro ao Espírito Santo, ele age do jeito que ele quer. Querido, não tenha medo de ser usado por Deus. Não tenha medo de você ser canal de bênçãos aonde você for. Não tenha medo de anunciar o nome de Cristo, do mais simples ao mais sofisticado, porque não é você, é o Senhor. Mas não esqueça, não deixe de se relacionar com o Senhor. É lá que você vai se abastecer. É na presença de Deus que você vai se abastecer. Não é aquela leitura rápida. Não é simplesmente cumprir, como diz, um protocolo. Mas é vida de comunhão com Deus diária. Acordar e agradecer. Você está vivo. Agradecer pelo que você tem.
Aquilo que você deseja vai vir de acordo com a vontade de Deus. É uma consequência. Mas o Espírito Santo, ele vai conduzindo a nossa história. O Senhor, ele fala na sua palavra que se nós tivermos uma fé do tamanho da semente de mostarda, nós vamos o quê? Mover um monte de um lado para outro. Tudo que nós fizermos, se nós acreditarmos, se nós deixarmos o Espírito Santo agir, abrir o nosso coração para que essa fé seja manifestada, não vai existir obstáculo, não vai existir angústia, não vai existir medo. Podemos passar por qualquer circunstância. Vamos viver situações difíceis? Vamos. Se o próprio Filho de Deus não foi poupado, nós somos seres humanos que estamos passando por processo. Nós estamos vivendo o processo para que nós possamos estar plenos diante de Deus, na sua glória. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele venha trazer em nós, neste ano, o avivamento, o verdadeiro avivamento. É muito bom nós darmos glória a Deus, aleluia. É muito bom, como é maravilhoso. Mas o maior avivamento é a decisão que você faz todos os dias para estar na presença de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Porque ninguém vai lhe afastar de Deus. Pode ter um terremoto, ameaça de morte, mas se você estiver convicto do Deus que te salvou e Ele honrou a missão que Deus deu para a salvação de todos nós. E quando nós acreditamos e temos essa convicção, o Senhor muda a nossa história. Amém? Bendito seja o santo nome do Senhor. E para encerrar, o Senhor, Ele é o nosso maior exemplo de comunhão com o Pai. Quando nós conhecemos a palavra, nós vemos a trajetória de Jesus. Mas não tem uma vez que o Senhor ia fazer os seus milagres, ia falar a multidões, que antes ele não tinha uma conexão com o Pai. Nós precisamos viver essa convicção, essa relação com Deus. Essa oração com Deus. Esse ano, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós nos humilharmos diante de Deus, nós vamos ver o milagre e a graça de Deus manifestada através do Espírito Santo. Eu sei que quando nós trabalhamos, quando nós estudamos, nós temos família, somos donas de casa, pai, mãe, nossa, nós nos cansamos. Mas não deixe, querido, que o cansaço do dia a dia, que o sono, que as responsabilidades substitua o seu relacionamento com Deus. Não permita que nada lhe afaste da presença de Deus. Quanto mais próximo, mais você vai sentir a ação do Espírito Santo em você. Amém? Que o Senhor, Ele possa trazer para nós esse relacionamento de amor. O Senhor, Ele, nesse tema, caminhando guiados pelo Espírito Santo, foi lá na carta de Paulo, em Gálatas, né? E ele pede para a igreja meditar, porque ele sabia que aquele povo não estava acostumado a se relacionar com Deus. E nós, muitas vezes, nós nos conformamos com o domingo, nós nos conformamos
com os dias de oração ou de culto que vamos para a igreja. E está tudo bem. Mas não. Se nós queremos um avivamento, o relacionamento com Deus é diário. Se nós queremos o verdadeiro avivamento, você tem que sair da sua casa cheio. E aqui nós celebramos juntos a manifestação da graça de Deus. Então, querido, a sua casa é o seu altar. O seu quarto é o seu altar. É lá que tem que começar o seu relacionamento. É lá que você tem que carregar. Assim como a gente coloca o celular para carregar, para a gente receber as mensagens, nós precisamos estar conectados e carregados para ouvirmos e entendermos a mensagem de Deus. Amém? Estamos dispostos? Oh, glória a Deus! Pois que nós possamos ficar de pé e começarmos a orar e clamar por esse relacionamento, por esse avivamento, que não é porque o da direita ora, o da esquerda ora que eu vou orar. Não é porque o pastor pede para eu orar. Não é porque eu estou passando por problemas que eu vou orar. Não. É porque eu tenho a gratidão e eu entendo quem Deus é e quem eu sou. É o Espírito Santo de Deus que tem que fazer o mover na minha história. É o Espírito Santo que vai fazer a nossa história ser diferente. É o Espírito Santo que vai renovar as nossas forças. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha trazer para cada um de nós o renovo espiritual. Para que nossa oração seja poderosa, para que na hora que nós ministrarmos, nós possamos falar do Senhor e não de nós, porque não somos nós. É Ele que faz, é Ele que trabalha, é Ele que cura, é Ele que transforma, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, aquele que veio para renovar nossas forças, é aquele que transforma, é aquele que te capacita a orar, a curar, é o Espírito Santo que dá variedade de dons. Querido, você quer fazer tantas coisas na casa do Senhor, mas como fazer se você não deixa o Espírito Santo falar? Como fazer se você não escuta a voz do Espírito Santo? Ele é real, Ele é vivo e Ele está dentro de cada um de nós. O nosso maior exemplo é Jesus. É nele que eu tenho que confiar. Ele é o meu espelho perfeito, divino, maravilhoso, poderoso, grandioso. Não há nada que me separe desse amor, porque Ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, que renova nossas forças, que transforma o abatido, que traz, que cura, transforma e livra de todo mal. Às vezes nós ouvimos, nossa, o nosso mundo está no maligno. Mas nós, igreja do Senhor, filhos de Deus escolhidos e amados, estamos em Cristo Jesus, na força do Espírito Santo. E não existe nada que nos separe desse amor divino e perfeito. Espírito Santo que nos conduz. Queridos, que nós possamos nesse momento escolher, tomar a decisão de sermos avivados pelo Espírito Santo de Deus, tendo Ele como centro de nossa vida. Que nós possamos andar em Espírito, que nós possamos falar em Espírito. Nós somos seres sobrenaturais, nós somos carne, mas quem nos conduz é o Espírito Santo. É Ele que está em nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E Ele não nos deixou só. Amém? Promessa de Deus. Ele não nos deixou só. E como diz na sua palavra,
É o Espírito que vai revelar a cada um de nós a vontade de Deus. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, nós queremos entregar, Senhor Jesus, nas tuas mãos as nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha transformar a nossa história. Que a tua palavra, Senhor, venha renovar nossas forças. Que nós possamos ouvir o teu Espírito Santo falando em nós. Que nós, Pai, possamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Não nos permita ser enganados, não nos permita ser frustrados, Pai, mas que nós possamos ter uma fé absoluta, Pai, na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser renovados pelo Teu Espírito Santo todos os dias, a cada amanhecer. O Senhor é o nosso respirar, é o Senhor que é o nosso dono, é o Senhor que traz vida, vida em abundância. Oh Deus, transforma as nossas vidas em sabedoria plena, Pai. Oh Senhor, não nos deixa ser enganados, Paizinho, que nós não troquemos, Pai, o banquete grandioso que o Senhor tem para cada um de nós por pratos de lentilhas, Pai, por coisas pequenas e passageiras, Papai. Tem misericórdia de nós. Espírito Santo, nos conduz com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua palavra, porque só Tu, Senhor, és digno de toda honra e de toda glória. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus.